Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal Continental. Grande entrevista, terças-feiras 21 horas, com Jorge Jesus na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. No mês em que se assinala o Dia Nacional da Água, a ABMG alerta para o uso correto das captações particulares de água, poços e ou furos artesianos. Este recurso deve ser usado para garantir a qualidade da água consumida, a gestão racional e sustentada, bem como a proteção da saúde pública. A utilização indevida dos sistemas de captações pode contaminar a rede pública de abastecimento de água e afetar todos os que a consomem. Seja consciente, esta contaminação pode não ser detectável através do gosto, cheiro ou aspecto. Separe as redes e utilize, de forma devida, água destinada para o consumo humano e água designada para regas e lavagens. Uma sugestão da ABMG, Águas do Baixo Mondego e Gândara, empresa intermunicipal dos municípios de Mira, Montemoro Velho e Soure. O Luxemburgo, Portugal e o mundo em 500 caracteres e em português. O essencial da atualidade em www.lux24.elo. As notícias que cabem no ecrã de um smartphone. Sapataria Celine encontra centenas de modelos para todos os gostos. Procorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade de Coimbra 136, na Praia de Mira, e também na internet em celine.com.pt. Sapataria Celine, aguardamos a sua visita. Boa noite, Mira, bom dia, boa tarde, conforme o local onde nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Esta cantilena já todos a conhecem com certeza, mas é assim que eu gosto mesmo de começar estas emissões do programa Grande Entrevista. E como já podem ver no vosso pequenino ecrã, temos por cá alguém que já não vos é desconhecido em todo. Temos por cá a Isabel Ferreira. Portanto, sejam bem-vindos à grande entrevista de hoje com a Isabel Ferreira, que foi responsável pelas 11 emissões do programa Informação ao Imigrante na Rádio Mira, mais precisamente entre 3 de abril e 9 de outubro, mas hoje está aqui em estúdio para o programa Grande Entrevista. Boa noite, Isabel Ferreira. Boa noite, Jorge, boa noite, ouvintes, boa noite, imigrantes, em grande especial, porque foi para aqueles que eu também dediquei lá estas 11 emissões, mas não deixe de saudar todos e obrigado mais uma vez por ser recebida na Rádio Mira. Eu é que agradeço a sua disponibilidade por estar em estúdio hoje nesta grande entrevista. Hoje vamos falar sobre o livro que lançou no dia 28 de janeiro, portanto, deste ano. Mas antes gostaria de lhe perguntar como é que foi fazer as 11 emissões do programa Informação ao Imigrante, tendo sido tanto em estúdio como no exterior, como chegou a acontecer milhares de quilómetros daqui via telefone também. Como é que viveu essa experiência de 11 emissões? Jorge, foi fantástico. Foi mais uma vez um projeto que me trouxe imensa aprendizagem, porque todos os programas exigiam da minha parte alguma preparação, e ao fim destes 11 programas levo a consciência que transmiti algo que de alguma forma a minha informação foi útil, e por tudo aquilo que eu faço no dia a dia é tentar partilhar tudo aquilo que eu sei com os outros. Neste caso foi um público muito específico, foi o público imigrante e também aquele que poderia desejar emigrar.
mas acho que o saldo é muito positivo. O último programa foi mesmo o exterior, com alguém muito que diz muito a Mira, mas que estava no Luxemburgo. Deu-me imenso prazer o carinho e a sensação daquilo que é ao vivo, ver a participação das pessoas no que é o voluntário, o gostarem de ajudar, foi realmente fantástico. Tive muita pena que ou tentei fazer o máximo possível dessa transmissão e passar através da voz aquilo que era a emoção da sala. Foi pena, realmente não podemos transmitir em imagens e fazer em direto, mas por enquanto, Jorge, ainda somos só rádio e rádio é a voz. Mas dei o meu melhor e penso que fechámos o ciclo dos 11 programas de informação ao imigrante de uma forma muito positiva e com o espírito que se vive lá fora, que é a partilha, o ajudar e lutarmos todos por vidas melhores. Sem dúvida nenhuma, já na altura a parabenizei pelo facto de ter cumprido à risca tudo o que tinha sido combinado. Estamos a falar da festa de angariação de fundos para a Larinha, da Praia de Mira, em que a Isabel Ferreira fez das tripas coração e a gincana toda que teve que fazer para realmente conseguir que as palavras das pessoas presentes nessa festa de angariação de fundos chegassem em condições à Rádio Mira. Sim, e era o mais importante, era exatamente isso, era podermos transmitir aquilo que era a sensação e a forma como as pessoas vivem. O caso foi uma coincidência de ter sido a Lara, mas é assim em todas as festas que se angariam fundos para alguém, e quando se dedica a alguém há sempre uma colaboração, uma emoção das pessoas que estão a contribuir, sem dúvida nenhuma, para as causas que neste caso são sempre angariações para Portugal. Exatamente, o importante mesmo é que o que ficou na história está registado também no site oficial da Rádio Mira, radiomira.pt. Portanto, quem não assistiu nessa altura ou não ouviu poderá a qualquer momento lá ir ouvi-la. E foi um belíssimo trabalho da sua parte, porque eu ficarei sempre agradecido. Mas como sem os nossos ouvintes a rádio não fazia qualquer sentido, não é? Temos por aqui a Clotilde Domingues, que envia as boas noites desde Lyon, beijinhos, saudades, e diz ainda: vós sois os maiores. É confortante ouvir assim estas mensagens desde longe, não é? É muito confortante, principalmente quando nós tentamos, e quando estamos lá fora, e é essa, e digo boa noite também à Clotilde, porque sei o que ela sente só de saber que há uma voz e que lhe diz olá. Por isso, olá, Clotilde. É difícil estar lá fora. Sem dúvida alguma. Meu caro colega Herculano Carvalhosa, que nos escuta desde o Porto, um grande colaborador da X Rádio, sediada em Matosinhos, envia as boas noites à Rádio Mira também, ao JJ e à convidada. Obrigado, Herculano, um grande abraço e espero ver-te em breve. Isabel Ferreira, portanto, fizemos um pouquinho já da análise do que realmente se passou das 11 emissões do programa da sua responsabilidade, que, na minha opinião e na da grande maioria, não vou arriscar a dizer todos, mas na grande maioria dos ouvintes, foram qualquer uma das emissões muito, mas mesmo muito úteis para algumas pessoas que acabaram por questionar sobre variedíssimos assuntos em que a Isabel respondeu aqui em direto e elas ficaram elucidadas. De toda a forma, o programa Informação ao Imigrante terminou, mas a Isabel continua sempre disponível para essas pessoas que precisam ou venham a precisar de ajuda nesse sentido, não é assim? Sim, claro que a associação continua e nós estamos sediados no Luxemburgo. Agora o Covid atrapalhou-nos um bocadinho aquilo que seria o atendimento personalizado, mas tentamos por telefone todos os dias, umas vezes um bocadinho mais assíduas e com respostas mais rápidas, mas tentamos dar o nosso melhor e trazer as pessoas sempre informadas naquilo que é a solicitação. Exatamente. Da última vez que a Isabel Ferreira esteve numa grande entrevista aqui neste mesmo lugar, uma das últimas questões que eu lhe coloquei foi qual seria o próximo coelho a sair-lhe da cartola. Levantou um pouquinho o véu na altura, mas hoje está aqui para despir o véu todo, de facto, não é assim?
Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre esta grande obra, que podem ver na imagem, pelo menos a capa, do livro que foi lançado, como eu já disse há pouco, no dia 28 de janeiro deste ano, claro, e é por isso que estamos aqui a falar, que vamos aqui falar um bocadinho sobre ele. Mas, Isabel, eu começava por uma situação, aliás, eu vou começar pelo fim. Normalmente as coisas começam-se pelo princípio, mas peço desculpa, mas... eu leio o jornal, desculpe Jorge, mas eu leio o jornal exatamente a começar pela última página. Pronto, é uma tendência que eu tenho. É que eu tenho este hábito também de começar, não é querer ser diferente de ninguém, mas pronto, começar pelo fim. E na contracapa do livro existe uma dedicatória, já iremos falar como é que as pessoas podem adquirir o livro, etc., para ler os testemunhos todos que lá estão. Portanto, dizia eu na contracapa, porque a Isabel foi fundadora da Associação Raras. Sim. Hoje... continua a ser a fundadora, mas já não é a presidente. Mas a contracapa diz que na dedicatória da contracapa do livro, a Associação Raras foi, é e será sempre a Isabel Ferreira. É verdade, isso acaba por ser algo que eu não nem quero, nem tenho que ter o objetivo de me dissociar. A Raras foi fundada com uma carolice naquilo que eu acreditava que era já a partir de uma capacidade que eu tinha de informar sobre aquilo que eu sabia, porque o veículo foi sempre esse, foi eu querer transmitir o meu aprendizado para as outras pessoas e acabei por ter uma identificação como Isabel da Raras. Ainda hoje as pessoas falam, e se eu disser Isabel Ferreira se calhar não sabem quem é, mas se eu disser Isabel da Raras, toda a gente me identifica. É exatamente aquilo que eu me apercebi ao ler portanto, o seu livro, que tem como título Obrigado. E já agora gostava também que nos explicasse o porquê do título Obrigado. Aí faz uma pergunta que eu vou adorar responder. Se calhar já milhares de pessoas lhe fizeram esta questão, mas aqui para a Rádio Mira pelo menos é a primeira vez. Sim, normalmente acho que é difícil encontrar alguém que... E eu gostaria que fossem muito mais pessoas que soubessem dizer obrigado todos os dias. E eu sou dessas pessoas que todos os dias chego ao final do dia e digo obrigado. E este obrigado a todas as pessoas que colaboraram, todas as pessoas a quem eu ajudei, todas as pessoas que permitiram que eu ajudasse os outros, a todo este grupo, dentro deste denominador comum da minha participação na vida delas, tanto do lado do aprender como do lado do passar a aprendizagem, eu só tenho que dizer obrigado, porque foram todas estas pessoas que me construíram e que hoje levam que eu esteja aqui na Rádio Mira e que trazem alguma felicidade para o meu dia-a-dia. Eu gosto do que sou, gosto daquilo que eu sei, e isso só se deve às outras pessoas, porque se não fossem os outros e aqueles que confiaram, principalmente aquelas pessoas que confiaram em mim e que eu era capaz de as ajudar, porque isso partiu da confiança e que elas permitiram que isso fosse feito, é a essas pessoas, com muita humildade, eu digo obrigado. Olha, Isabel, e alguém mais também lhe quer dizer obrigado a si. Alguém mais que já está na imagem. É claro que isto é uma gravação, portanto é uma surpresa para si. Vamos ver se realmente conseguimos perceber o que é que o Sérgio lhe tem a dizer. Uma boa noite muito especial à minha querida amiga Isabel Ferreira. Não há muito a dizer sobre esta senhora. Utilizo só uma palavra que é de grande orgulho, de grande preservança. Conheço a Isabel há relativamente pouco tempo. Tive o prazer de a conhecer em Évora, num congresso, e a partir daí é evidente que travamos uma amizade profunda. Poucas palavras tenho para dizer, a não ser que tenho um grande orgulho em ter conhecido a Isabel Ferreira, de uma mulher de uma grande coragem, uma mulher de uma grande força e uma mulher que fez muito pelos imigrantes e que certamente continuará a fazer.
só posso agradecer por tudo aquilo que a Isabel tem feito, por este nicho de pessoas que precisam imenso de muitas Isabel Ferreira. Precisam bastante de mulheres como a Isabel Ferreira. Muito obrigado, Isabel, por tudo, e já sabes que cá estaremos todos para novas lutas que se vão por aí aproximar. Obrigado a todos. Isabel, não sei se ficou surpreendida ou não. Fiquei surpreendida e agora é a minha vez. Eu acho que, Jorge, vamos transformar este programa em vez de ser em grande reportagem, mas aqui colocar o tema mesmo obrigado. Sérgio, eu é que tenho que dizer obrigado. Para mim, o Sérgio é um combatente, é um homem de lutas, e por isto nós estarmos neste momento também numa luta e aliados politicamente. E não são só os imigrantes que precisam de mim, mas sim os imigrantes precisam de pessoas que nos sabem ouvir, e o Sérgio Guerreiro, desculpa, Ferreira sou eu, o Sérgio Guerreiro é um deles. Não há nada que se pergunte ao Sérgio em que o Sérgio não transforme isso numa luta e na defesa daqueles que são os desfavorecidos e são vítimas de grandes situações que existem em Portugal. Por isso, o meu obrigado. Eu estou lá fora, mas ainda bem que o Sérgio Guerreiro está cá dentro, está em Portugal, e acredito que neste momento ele participa numa equipa política e que nos vai ajudar também a defender a todos. Obrigado ao Sérgio Guerreiro, e em meu nome, em nome dos imigrantes, que muitas vezes estas pessoas que não têm um nome e acabam por ser anónimas, mas lá está, a minha defesa destes imigrantes e desta representação são feitos com pessoas como o Sérgio Guerreiro. São daqueles que nos ouvem, que nos lutam, que me ouvem, que me aturam, e as minhas queixas também, e que depois eu tenho sempre uma voz ativa, e que sei que as minhas lutas irão ter continuidade, e são continuidades nestas pessoas. Por isso, o meu muito obrigado também ao Sérgio Guerreiro. Para mim foi uma admiração, não estava minimamente à espera que o Sérgio tivesse este tipo de publicamente também fazer esta intervenção, mas mereces, Sérgio, e acredito que juntos vamos fazer grandes equipas e vamos mover para que a vida das pessoas também fique um bocadinho melhor. Obrigada, Sérgio. E eu envio também daqui um grande abraço para o Sérgio. Boa noite também para o nosso colaborador da Rádio Mira, Joaquim Silva, o homem da X Rádio, mas que é um dos grandes colaboradores da Rádio Mira também. Ele envia as boas noites para a Rádio Mira desde o Porto. A Inês Isabel de Carvalho Figueiredo também está por cá, e envia um coraçãozinho, que a mamãe não pode ver este coração, mas vê depois, não faz mal. Saudades da Inês já agora? Diremos que, claro que são saudades de a ver, mas a Inês é obrigatoriamente um diálogo diário para todos os ouvintes agora saberem, envergonhando um bocadinho a Inês. Eu acordo às 6h30 da manhã com a voz da Inês, porque a Inês é a ponte direta para os imigrantes que contactam a Raras. Ela é a linha telefónica da primeira ajuda. Por isso, a Inês está sempre presente, como a Raras está sempre presente. Já falaremos um pouco mais sobre isso quando voltarmos ao livro. Só quero também dar as boas noites para Lausanne. É o João Pedro Oliveira que nos envia as boas noites. Rádio Mira, saudações desde Lausanne. Obrigado, João Pedro. Um grande abraço também para toda a comunidade, as comunidades neste caso, radicadas na Suíça, neste caso. Isabel, no seu livro tem também, portanto, tem alguns colaboradores, onde eu vi, por exemplo, tem um jornalista como colaborador que se chama Carlos de Jesus. Quer nos dizer um pouco de que forma é que ele colaborou com o livro? O Carlos colaborou. O Carlos, além de colaborador do livro, é um grande amigo. É um português que não o deixam ser português, porque teve que optar por uma nacionalidade na altura que não se poderia ter dupla nacionalidade, e eu não me calo enquanto esta situação não for mudada. A lei e a legislação portuguesa não deixa que ele volte a ser português.
mas é uma pessoa que domina completamente o vocabulário português, a literatura portuguesa, e foi a minha primeira abordagem daquilo que era a minha escrita. Como ele tem um valor acrescentado, porque é luxemburguês e saiu da Figueira da Foz com 9 anos para o Luxemburgo, claro que a língua para ele e todo o ensino de francês que ele fez também é uma linha facilitadora. E foi ele que fez as traduções das pessoas que escreveram em francês e foi ele que as traduziu para português. Por isso aqui o meu também obrigado ao Carlos, que já lhe disse muitas vezes, e a participação dele foi... exatamente, e também tocando um bocadinho, e eu costumo chamar o Carlos do português, que não o deixam ser português. Com certeza, um grande abraço também para o Carlos Jesus, que eu ainda não tenho o prazer de o conhecer, mas o Carlos tem algo para lhe dizer também. Não. A Isabel e eu já nos conhecemos há um bom par de anos. Quando nos encontramos pela primeira vez num festival local dedicado às migrações e aos estrangeiros do Luxemburgo, não posso dizer que foi amor à primeira vista. Mas ao fio do tempo, aprendemos a nos apreciar mutuamente e hoje posso dizer que é uma amizade da qual não queria prescindir. Ela é um animal de trabalho, sempre em atividade e com 1000 projetos na cabeça. Como a fundadora da Associação Raras, não se cansou de defender centenas de casos de migrantes em dificuldade frente a administrações, seja de saúde, pensões ou outras, Estamos com seja em Portugal ou no áudio, com Luxemburgo. certeza que vamos conseguir Igualmente, resolver até ao iniciadora de final projetos como a Portuguese Business Club Luxemburgo programa. ou a Confraria de Sabores Portugueses. Está muito bem o Carlos. Ela tenta... Está muito bem, eu peço desculpa ao Carlos para já. Mas eu vou tentar que a coisa se regularize. São as técnicas, são assim. É os diretos, é o problema dos diretos. Exatamente. É exatamente os diretos. Enquanto a Isabel vai falar um pouquinho então sobre o seu livro, porque tenho aqui também algumas fotos que vou gostar de apresentar aos nossos ouvintes, sobre realmente o dia da apresentação, qual foi o seu sentimento quando realmente teve que, chegou aquele dia, aquela hora, aquele segundo exato para que, ao levantar a cabeça, visse realmente uma sala cheia? É assim, Jorge, já lá vão 10 meses, parece impossível, mas já passaram quase 10 meses sobre esse dia. Claro que a emoção foi muito grande, porque sem dúvida nenhuma que a sala foi cheia, não foi minimamente preparado para que as pessoas obrigatoriamente lá estivessem, mas foi lindo ver a aderência daquilo que as pessoas têm como sentimento, retorno, e se sentem agradecidas e reconhecidas por um trabalho que foi feito pela associação. E sem dúvida nenhuma que foi uma mão cheia de emoções e de união entre as pessoas todas. O que quer dizer que as pessoas estão vivas, estão lá, estão presentes, mesmo aquelas que estão bem e que a Raras permitiu ou contribuiu para que elas ficassem muito bem encaminhadas, mas elas estavam lá, disseram presente. E isso é aquilo que mais se pode trazer de valorização do ser humano. É aquela pessoa que não se esquece que um dia que precisou e na hora certa faz presente. Foi sem dúvida nenhuma uma alegria cheia e um coração cheio para mim naquele dia. Concordo plenamente. Portanto, o que vai acontecer aqui é que lá em casa vão ouvir o Carlos Jesus e a Isabel não o vai ouvir, vai ser surpresa até o final do programa. Concorda comigo, não? Eu tenho que concordar, não posso dizer que não estou em direto, mas sem dúvida nenhuma que para mim será uma surpresa ao Carlos. Pronto, porque, o português que não o deixam ser português. A Rádio Mira é uma rádio, não é uma televisão, logicamente, não é? Portanto, estas coisas são feitas para agradar lá em casa aos ouvintes também, embora tenho muita pena, mas a Isabel não vai conseguir ouvir o Carlos, mas os nossos ouvintes vão ouvi-lo. A Isabel e eu já nos conhecemos há um bom par de anos.
quando nos encontramos pela primeira vez num festival local dedicado às migrações e aos estrangeiros de Luxemburgo, não posso dizer que foi amor à primeira vista. Mas ao fio do tempo, aprendemos a nos apreciar mutuamente e hoje posso dizer que é uma amizade da qual não queria prescindir. Ela é um animal. A Isabel e eu já nos conhecemos há um bom par de anos. Quando nos encontramos pela primeira vez num festival local dedicado às migrações e aos estrangeiros de Luxemburgo, não posso dizer que foi amor à primeira vista. Mas ao fio do tempo, aprendemos a nos apreciar mutuamente e hoje posso dizer que é uma amizade da qual não queria prescindir. Ela é um animal de trabalho, sempre em atividade e com 1000 projetos na cabeça. Como a fundadora da Associação Raras, não se cansou de defender centenas de casos de migrantes em dificuldade frente a administrações, seja de saúde, pensões ou outras, seja em Portugal ou no Luxemburgo. Igualmente, iniciadora de projetos como a Portuguese Business Club Luxembourg ou a Confraria de Sabores Portugueses, ela tenta de mostrar aos luxemburgueses o que Portugal tem de bom e que não é somente a faixa costeira que tem lindas, boas e interessantes coisas a apresentar. Mostra desta maneira o empenhamento na defesa do melhor do que tem Portugal. Espero que continue ainda por muitos anos a defender as pessoas e o país que a viu nascer. Obrigado, Isabel. Um abraço. Mostra desta maneira o empenhamento. Isabel, foi o que se pode fazer, portanto, arranja sempre maneira de ouvir. Eu vou deixá-la recuperar o fogo um bocadinho e, se me permite, portanto, cumprimentar aqui alguém que está por aqui também. Continua a ouvir-me? Sim, estou a ouvir muito bem. Agora estou mais a segurar a minha cabeça porque realmente a emoção está a pesar. Isto já se ouve o senhor aqui pelos cantos todos da casa. Gabriela Osório envia as boas noites a todos. Beijinhos especial à Isabel. Carlos de Jesus. Pois, boa noite, Sr. Carlos. Lux24 envia um grande abraço desde Luxemburgo. Nosso querido amigo Paulo Damaso, do jornal online Lux24, e ele diz que estava a ouvir-se bem a mensagem do Carlos. Pois estava, Paulo, aí estava. Nós aqui é que estávamos com um pouquinho de dificuldade aqui no estúdio. São as tecnologias, como tu bem sabes. Marta Martins, é um nome que lhe diz alguma coisa também, já lá iremos. Boa noite a todos, obrigado Rádio Mira, estamos cá todos por si, Isabel. João Pedro Oliveira diz ainda que linda publicidade, Vala Real. Meu caro João Pedro, não é o lugar nem o sítio correto para esses comentários, poderá fazê-los depois através do e-mail da Rádio Mira. Obrigado a todos por estarem aí. Nós vamos continuar então aqui com a nossa convidada de hoje, a Isabel Ferreira, que, portanto, vão ver aí, cada vez que eu preciso de passar algo aqui para verem em casa, vão deixar de ver a Isabel. Agora sim, umas palavras também amigas para o Carlos Marques. Para o Carlos Jesus. Carlos Jesus, peço desculpa. Para o Carlos vincou ali o nosso primeiro encontro, que foi realmente não de grande empatia,
mas é a capacidade, mais uma vez, que o ser humano tem de conseguir transformar os valores das pessoas e analisar as suas ações. Hoje, uma das pessoas realmente que eu admiro pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade, pela sua vontade e ser patriota, essencialmente, que é uma das pessoas que me acompanha nesta defesa por esta pátria que se chama Portugal, e sem nacionalidade portuguesa, mais uma vez eu vim com isso, mas realmente é uma excelente pessoa humana. E em todos os meus projetos, é verdade, Carlos, eles estão sempre a fervilhar dentro da minha cabeça, mas em todos eles eu tenho a ajuda, e tenho a ajuda do Carlos. Eu acho que não há nenhum projeto em que eu queira levar para a frente em que o Carlos não seja meu colaborador. Para quem começou sem empatia, hoje acreditamos imenso um no outro, nos valores que temos, e mais uma vez obrigada, Carlos, pela confiança que desperta em mim e que manifesta isso sempre que eu o contacto. Só posso dizer mesmo obrigado, Carlos. Isabel Ferreira, há pouquinho, quando eu lhe falei aqui que estava por cá também Marta Martins, viu-se aí um brilhozinho nos olhos, como diz o Sérgio Godinho. Com certeza que há um motivo especial para isso. A Marta também faz parte, a Marta, a família, daquelas pessoas que também eu acolho com muito carinho e conhecemos e mantemos amizades e conhecimentos, e todos eles nasceram de alguma atuação da minha parte como interveniente da associação. São pessoas que para mim já passam situações, resoluções, e são pessoas que têm para as quais eu tenho um carinho muito grande. Mas ainda para dizer, desculpem de voltar atrás, em relação ao Carlos, ainda bem que eu não ouvi as palavras do Carlos, porque se calhar estão duas pessoas neste momento presentes neste programa que, se me perguntassem, ou se o Jorge me tivesse dito previamente que as iria contactar, eu se calhar dizia que não teriam disponibilidade, ou que não se disponibilizavam. Por isso aqui elas, Sérgio e Carlos, conseguiram completamente surpreender pelas pessoas que são, e foi a prova do carinho que têm por mim, e isso não há palavras para traduzir. E acha que eu lhe ia contar, então? Podíamos ter perguntado. Já que estamos em maré de surpresas, eu agradecia que voltasse aqui assim a este lado do estúdio, porque temos por aqui mais uma então que poderá assistir aqui deste lado. Olá, a Marta. Rádio Mira. Olá, Isabel. Antes de mais, eu queria agradecer o convite e nunca poderia deixar de o fazer. Aqui o dia já vai longo, o cansaço já se nota, mas com tudo o que eu posso dizer. Eu posso dizer que a Isabel é a pessoa que entra nas nossas vidas, que faz a mudança. É uma bênção trabalhar consigo. Sinto-me muito feliz por a ter conhecido. Agradeço-lhe do fundo do coração tudo o que fez e faz por todos nós. Neste caso, o obrigado é um gesto muito, muito, muito seu. Dizer obrigado a quem efetivamente é a pessoa que ajuda. O obrigado é de nós para si. Obrigado eu. Obrigado a todos nós de coração. E sabe que está aqui para sempre e eu adoro muito. Tudo de bom. E foi então a Marta. É a Marta, mais uma pessoa que me deixa com falta de ar, porque isto não são horas da Marta estar acordada no Luxemburgo. E imagino o esforço que ela fez para estar, não dizer o que ela disse, mas sim o facto de estar acordada. São palavras muito
são profundas, mas eu conheço a Marta e começo a ficar sem palavras e sem força para dizer obrigado. Mas a Marta é uma excelente membro de equipa, também é daquelas que entra nas loucuras que eu entro, alinha nos objetivos e naquilo que eu ainda tento recriar. E agora sou eu que digo obrigada, Marta, e esperem para ver, porque a Marta comigo também vai fazer outra loucura, e vamos fazer uma loucura com uma grande equipa em Portugal, e vamos ter todo o prazer agora por esta surpresa, por tudo o que a Rádio Mira tem feito e faz por vos comunicar também, e está sempre do nosso lado. Então eu também vou criar agora Marta. A Rádio Mira vai ser a primeira rádio a falar daquilo que é o nosso projeto. Obrigada, Marta, e vamos arrombar e vamos realmente, mais uma vez, dar uma satisfação e tapar uma lacuna que é uma dificuldade também dos imigrantes. Não vou dizer o que é, fica à surpresa, mas agora a Marta também está incluída. Obrigado, no que me diz respeito, terei todo o gosto, com certeza. Está bem, Dona Isabel? Estou bem, não sei sim. se a ideia era realmente estar a minha parte cardíaca, não é? Mas está realmente a conseguir, porque a emoção está ao rubro, e há uma pessoa que eu também tenho que dizer, além de outras que me esqueço dos nomes, das quais o Jorge vai nomeando, mas Gabriela Osório, um lugar muito também no coração. E obrigado pela mensagem e obrigado por ouvir Rádio Mira, porque sei que cada vez que é transmitida uma emissão da qual eu faço parte, também que tu não faltas. Espero que ouças a Rádio Mira não só quando Isabel Ferreira está na Rádio Mira, mas que ouças a Rádio Mira outros dias, porque realmente é esta humildade e esta veia de comunicação que nós aqui temos. Obrigada, Gabriela. Com certeza. E mais uma vez vamos virar então para o Facebook para ver os comentários aqui dos nossos ouvintes. Tenho por cá o Sr. Rogério Oliveira, que nos escuta desde o Luxemburgo. Ele diz: boa noite, mundo, boa noite, amigo. Enganou-se, João. É Jorge, mas não faz mal. É Jota. Não faz mal, Sr. Rogério. Boa noite à Rádio Mira, e envia um grande abraço daqui do Luxemburgo e um beijinho à Isabel. A Clotilde Domingos diz ainda: olá, meus queridos, nós convivemos muito com a comunidade portuguesa, como falou há pouco. Alguns eventos é para angariar fundos para ajudar as obras de órfãos e hospitais. A última vez foi para os bombeiros de Fornos de Algodres, salvo erro. Pertence a, portanto tem que seguir aqui, a Viseu. Temos também aqui uma rádio portuguesa, emissão Raízes Rádio Pluriel 99.1. Então, um grande abraço para todos os colaboradores aí dessa magnífica rádio portuguesa, que espero que passe bastante música portuguesa. Diz ainda: obrigado à Isabel pelo seu carinho e humanidade. Boa continuação. Beijinhos para vocês. Diz ainda: desculpem, não consegui acabar. Beijinhos nos vossos, que Deus vos abençoe para sempre. Portanto, isto são os nossos ouvintes a entrar em diálogo connosco, com a Isabel, mais precisamente. Isabel, eu começo a ter um bocado de receio, porque tenho aqui mais uma mensagem. Que eu vou lhe dizer já quem é. É Sónia Silvestre, também penso que colaborou no seu livro. Se não se importa, pode vir então até aqui para poder ouvir nas perfeitas condições a Sónia Silvestre. Olá, minha querida Isabel, passo aqui só para lhe deixar um beijinho. Quero felicitá-la por todo o trabalho que tem desenvolvido, por todo o empenho que tem tido na área da imigração, o apoio que dá à nossa comunidade e a todas as pessoas que se cruzam consigo. Será para sempre a minha borboletinha. Terei muito prazer em participar nestes seus projetos tão sonhadores, mas que nos levam sempre um bocadinho mais longe e são desafiantes. E hoje não pude deixar aqui um beijinho muito especial e desejar-lhe tudo de bom. Beijinho grande.
E foi então a Sónia Silvestre que também teve muito prazer em nos enviar este vídeo. Também, mais uma vez, obrigado à Sónia. A Sónia é uma pessoa que nós não nos vimos muitas vezes, passamos mesmo imenso tempo sem nos cruzarmos, mas é a pessoa que está sempre do outro lado da linha. E aqui o meu obrigado à Sónia estende-se à família Silvestre, porque é uma família espetacular, é algo de dentro da humanidade, que só por eles próprios, nas ações que praticam diariamente, poderiam escrever vários livros. Por isso continuem e com muita força e coragem, porque eu ao pé da família Silvestre não faço absolutamente nada, sou apenas uma borboleta, como a Sónia diz, mas eles são muito mais. Gabriela Osório tem aqui uma bonita mensagem também que diz, eu já não me recordo onde é que a Gabriela nos está a escutar. Está a nos ouvir de Sintra. Desde Sintra. Boa noite para Sintra também e para a Gabriela novamente. Ela diz, sem dúvida, eu agradeço todo de bom que tenho vivido graças a ti, Isabel. Estou emocionada. Obrigado, equipa. Bonito, não é? É muito bonito. É. Está tudo bem, dona Isabel? Está tudo ótimo. Está a correr muito bem. Não tinha nada programado um tipo de programa ou grande reportagem como esta, mas acho que está excelente. Acho que o Jorge fez um trabalho de casa assim do outro mundo, brutal mesmo. Já falta pouquinho para que voltamos a falar sobre o livro Obrigado, em geral. E também mostrar algumas fotos que foram tiradas nesse dia do lançamento do livro. Mas eu vou pedir à dona Isabel que venha até aqui mais uma vez para ouvirmos então uma mensagem, mais uma. Olá, querida mãe. Para mim vai ser muito difícil dizer apenas algumas palavras sobre a tua pessoa, porque penso que para descrever a tua pessoa seria preciso mais do que um livro. Para mim és uma pessoa maravilhosa, lutadora e inspiradora. Admiro muito, e tu sabes disso, o que fazes todos os dias, principalmente e especialmente o que fazes pelas pessoas. Queria-te agradecer pela pessoa que és e pela pessoa em que me tornaste e ensinaste a ser. Tenho muito orgulho em ti. Um beijinho grande da tua Inês. Um beijinho grande da Inês. Eu prometo que está mesmo a acabar estas emoções fortes que eu penso que... e peço desculpa, peço perdão realmente de lhe ter pregado estas partidas, mas dentro, e modéstia à parte, do meu profissionalismo, que sempre... tentei levá-lo a sério, impus que algo diferente se fizesse numa grande entrevista, também com alguém diferente, porque no fundo a Isabel também continua a fazer parte da Rádio Mira. A Isabel saiu também muitas vezes do conforto do seu lar para fazer quilómetros, para vir fazer informação ao imigrante, portanto faz parte desta casa também da Rádio Mira, e portanto eu fico muito contente que, apesar de ver que a Isabel está com um sentimento bastante alegre, mas não consegue dar a exprimir-se cá para fora, eu vou deixá-la falar um pouquinho, acho que já tomou favor. Vai ser difícil dizer este obrigado, porque a pessoa mais difícil de todas de falar, de se expor,
de dizer alguma coisa, chama-se Inês Figueiredo. As palavras que ela vos transmitiu e neste momento deixou isto em aberto, em público, a Inês diz-me muitas vezes isto pessoalmente. A Inês consegue transmitir-me, dar-me esta força, e não vou dizer que ela o diz diariamente, mas repete-o muitas vezes, este orgulho que tem em mim e também, para mim, acaba por ser um grande abastecimento de energia que ela me dá, porque tenho sempre o sentimento que vale a pena tudo o que eu faço, porque estou a ensinar alguém a fazer algo parecido e a respeitar as pessoas e a ter o sentimento que ajudar vale a pena, que é aquilo que se perde na humanidade. Muitas pessoas acabam por dizer, não, eu ajudei, mas já não ajudo mais porque não vale a pena. E aqui vocês viram aquilo que é uma miúda para mim, com 25 anos, começou a ajudar-me a entrar nestes meios, tinha apenas 14 anos, como está mencionado no livro, e hoje já passaram 11 anos dos 14 dela, e eu posso vos dizer, o meu obrigado à Inês neste momento é que tudo o que eu fiz vale a pena, nem que seja para ter construído o ser humano que ela é, porque ela é muito melhor que eu. Primeiro porque eu tenho 59 anos e ela, com a construção que tem, vai ter muito mais tempo pela vida dela. A própria profissão dela de assistente social vai permitir que ela multiplique as minhas ações num tempo completamente infinito. Por isso, isto tudo valeu a pena. Claro que valeu a pena pelos obrigados que eu recebi, valeu a pena pelas vidas que eu vejo hoje, vidas construídas, pessoas felizes, mas valeu muito mais a pena, e essa aqui não me podem tirar este prazer, que é ver uma filha com 25 anos e ser quem ela é. Isto é o meu mérito de ser mãe, é o meu mérito de ter construído uma pessoa. Não tenho só ela, tenho também uma das pessoas e uma filha minha que fundou a associação, que foi ela que começou, de certeza absoluta que não partilhou e não diz nada, mas ela tem o mesmo sentimento que tem a Inês, e que é o orgulho, e é a marca que eu deixo na vida dela. Chama-se Marisa. Pois, eu não consegui chegar à fala com a Marisa, com muita pena minha. Mas sem dúvida nenhuma que esta construção que eu tenho e que a Inês acabou de a retratar, eu sei que também está da parte da Marisa, e isto é aquele grande mérito que foi fruto daquilo que eu fiz pelas outras pessoas. Elas sentiram diariamente na pele o que era não meter a minha presença, porque eu estava a ajudar os outros. Eu conto um episódio muito, muito contínuo, porque faz parte da Inês. A Inês tinha 15 anos e eu fui chamada à escola porque ela foi fazer queixa a um serviço que é proteção dos alunos, porque a mãe dela simplesmente não lhe ligava nenhuma, porque se interessava mais pela vida das outras pessoas. Isto é a menina que hoje tem 25 anos, em que percebeu todos os dias que afinal eu não era a pessoa que me interessava mais pela vida dos outros, mas simplesmente só porque eu gostava de ajudar. E ela partilhou da minha vontade, cresceu e educou-se assim, até chegar ao momento de optar por uma profissão. E optou pela profissão, que é ajudar os outros. É ela que está na primeira linha de toda a gente que precisa, como residente da área de que ela é responsável. Ela é a primeira linha que responde à ajuda. Por isso, ela é este monstro de ajudar. E isto foi o facto de eu não ter desistido e ter acreditado que valia a pena ajudar. Por isso eu deixo aqui a mensagem, não só do obrigado, mas o que vale a pena as pessoas ajudarem. Nunca desistam de ajudar, porque nós, quando ajudamos, estamos-nos a completar e estamos a deixar uma semente, nem que seja uma, mas eu deixei e ela é visível. Chama-se Inês Figueiredo. Compreendo perfeitamente. E a Inês envia aqui uma mensagem: adoro-te, mami. Assim como a Sónia Silvestre também diz: um grande beijinho, minha querida. Portanto, será para a Isabel. E a Clotilde Domingos diz ainda que obrigado a toda a equipa, e esqueci de dizer que sou mirense. Afinal, a Clotilde é mirense. Só não está cá. Só não está cá. Só não exatamente. Está cá. Então, olha, quando por cá der
um passeio. Não se esqueça de fazer uma visitinha por cá à Rádio Mira, que nós agradecemos. Também gostamos de ter aqui em direto aqueles que durante o ano nos ouvem lá fora, portanto, se tiverem a oportunidade de vir até ao estúdio, de certeza absoluta que é sempre bom ouvir falar dos imigrantes e de certeza absoluta, e também para o Jorge fazer, além de ter sido também imigrante, mas sentir que a mensagem que as pessoas trazem, porque é sempre algo diferente. Eu ainda não agradeci diretamente também ao Rogério. O Rogério também é o que faz parte do clube das ajudas humanitárias, e também é um homem que é o cansado também deste batente que é o ajudar o outro. Mas obrigado, Rogério, fazemos todos parte do mesmo clube oficial, porque há muitos que fazem parte do clube, mas não se oficializaram. Há muita gente que ajuda e ajuda de forma anónima. Nós a única coisa que somos umas ajudas organizadas, mas não podemos nos esquecer daqueles que ajudam e que não são organizados, mas que também têm espírito de ajudar. Exatamente. Isabel Ferreira, e já agora peço desculpa também aos nossos ouvintes, e envio um abraço especial para quem nos está apenas a seguir a partir da página oficial em radiomira.pt. Dizia, eu peço desculpa porque estas coisas acontecem, portanto, cada vez que eu tenho que passar algum vídeo, não sei o que é que deu aqui hoje ao som ambiente do estúdio, que a Isabel não consegue ouvir, vai ter que se levantar para ouvir cá do outro lado, porque nós estamos a uma boa distância, mais de 4, 5 metros que estamos separados por um vidro, aí em casa não vêem, e portanto a Isabel, prometo-lhe que é só mais esta vez, porque é mesmo para finalizar, não faria sentido sequer se não fosse assim. Portanto, peço à dona Isabel que venha até aqui só para então ouvirmos mais esta mensagem também bastante importante. Mãe, como pode ver, estou no trabalho, por isso vou ter que ser bastante rápida. Mas bom, não podia deixar de passar aqui e deixar-te um grande beijinho. Temos muito orgulho em ti. Até breve. E talvez então seja mesmo um até breve, quem sabe, não é? Talvez seja um até breve, Isabel, não? Estava à espera que a Marisa viesse. Mesmo assim no trabalho à pressa tirou aqueles segundos. É verdade, a Marisa estava a trabalhar. Eu tinha acabado de mencionar a Marisa porque eu fico sempre completamente sem palavras. Acho que a Marisa ter conseguido, e imaginem ela estar no trabalho numa porta aberta, certeza absoluta, realmente foi muita força de vontade, foi uns décimos de segundo, mas valeram, Marisa. Obrigada, e reforço as minhas palavras, tudo valeu a pena. As minhas palavras estão escritas no livro. Tive a oportunidade no livro de te pedir desculpa pela falta de assistência também que prestei nas horas que deveria de prestar, e continuo a fazê-lo. Continuo a não estar presente em família, continuo a não ser eu, como se calhar a maior parte das pessoas, ou pelo menos as minhas filhas, poderiam ter idealizado, mas o respeito que existe entre nós e o respeito que elas têm por mim, e esta palavra orgulho vai-me continuar a alimentar para continuar a manter a distância com elas e eu fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é o lançamento de projetos, ajudar pessoas. E aqui há 2 pessoas que não entraram na linha, mas que vão ouvir este programa, e eu faço questão de lhes deixar esta mensagem, porque elas vão ouvir. As minhas filhas são 2 pessoas que estão no Alentejo e que eu sei que possivelmente daqui a 10 anos vão saber dizer exatamente as mensagens que as minhas filhas deram,
porque são duas pessoas que têm um nível de humanidade e de capacidade de ajudar, e que eu me sinto muito feliz porque fui eu que os descobri, e o facto de os ter descoberto, vou acreditar que daqui a uns tempos, se calhar, eles são motivos também de um programa de rádio, e é com orgulho quando eu consigo ver que ainda há jovens que acreditam naquilo que são projetos que são lançados e que têm espírito de ajudar. Bem-haja as minhas novas aquisições na equipa, e tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, e tenho certeza que o vosso crescimento vai ser muito idêntico àquelas que trabalham comigo já há 11 anos. Se a Isabel me permite, eu tenho que fazer aqui obrigatoriamente um agradecimento geral a todas estas pessoas que aceitaram dar o seu testemunho, mas um obrigado muito especial à Marta Martins, que me ajudou a entrar em contacto. Ela própria entrou em contacto com outras pessoas que eu não estava a conseguir entrar em contacto. Portanto, um muito obrigado também à Marta Martins pela ajuda que deu para que realmente estes testemunhos chegassem até aqui neste dia 6 de outubro. Não é por nada, não é um programa de música, mas também faz anos que a nossa Amália nos deixou. E já agora que esteja lá bem sossegadinha, muito tempo sem nós. Carlos de Jesus diz ainda que uma piada para a Isabel, ela vai compreender. Ainda bem que disse a sua idade, assim prova que é tão velha como eu. Sim, mas ele é mais velho que eu, porque tem mais um mês e meio que eu. Por isso, ele continua a ser o mais velho. Eu ia perguntar quantas horas, mas... Não, ele é mesmo mais velho que eu, e connosco é sempre um grande prazer ele atingir a idade que eu irei atingir um mês depois. Por isso, é a nossa grande marca, é realmente esta situação, e o meu respeito por ele é o facto de ele ser mais velho que eu. Pronto, e é por isso que eu também não digo mais coisas, mas, Carlos, muita força, muita continuidade, e agora ainda lhe respondo, deixando aqui realmente um grande alerta. O nosso país não é só litoral. Eu há muito pouco tempo descobri uma região do país que também será motivo para vários programas aqui na rádio, e que eu vou fazer questão de remarcar. A Rádio Mira, que vai sair do litoral com a minha mão e vai para estas regiões do país, são fabulosas, e eu estou cá para dinamizar Portugal, porque essencialmente eu sou patriota, aprendi a ser patriota com a imigração. Eu gosto de Portugal. Com certeza. Já refeita de todas as emoções, podemos continuar então a falar sobre... Sim, Jorge, conseguiu deixar verdadeiramente no meu dia 2, no dia 6 de outubro, conseguiu exteriorizar o meu lado emocional, e garanto-lhe que não é fácil, e como já deve ter reparado há vários meses, ou pelo menos já mais ao tempo que nós nos conhecemos, que não é fácil tirar-me do meu registro. Tocou sem dúvida nenhuma, e fez-me sentir uma pessoa especial. Peço muita desculpa, mas foi propositadamente. Pronto, conseguiu. Objetivo conseguido. Reconheço que saí completamente do meu registro, e que o Jorge foi aos sítios certos para me conseguir realmente tocar, sem dúvida. Muito obrigado. Isabel, voltamos ao seu livro, então, ao seu que é de todos. Eu estive a ler, lógico que o tempo também foi muito pouco para ler e memorizar tudo o que lá estava, mas uma dos testemunhos que eu li mais vezes é que há testemunhos no seu livro que dizem que a Isabel faz milagres. Não, eu dou-lhe um exemplo, estou-me a recordar de um parágrafo do livro em que há uma senhora que por acaso até é contabilista, que foi sozinha para o Luxemburgo, apenas com o número de telefone da empresa para onde ia trabalhar. Ela própria queria comprar um telemóvel, não sabia como, porque não sabia a língua, não sabia qual seria a melhor opção, e por obra do destino, lá está o tal milagre, encontra a Isabel Ferreira com uma amiga a tomar o seu cafezinho, onde se dirigiu, e a partir daí a vida sorriu-lhe, desde o seu emprego, a língua, a sua família, a própria filha que foi trabalhar para o Luxemburgo,
numa filial que trabalhava em Portugal. Se eu estiver a dizer alguma coisa errada, corrijam, por favor. Isto foi o que eu tirei um pouquinho assim, que reti um pouquinho das poucas histórias que li. Por isso, daí os testemunhos dizem que a Isabel faz milagres. Isso tem explicação, não? Com certeza. Não tem explicação. Isto é uma linha que sai espontaneamente, em que, conforme as pessoas me vão pondo os obstáculos delas, eu tenho uma aptidão própria a criar soluções. E não vejo nunca um problema de uma forma infinita, ou um problema sem solução ou sem resolução. Nunca vejo isso. O meu motor cerebral trabalha imediatamente a ouvir o problema e a criar a solução. Essa senhora foi uma situação também das boas, não é? Que para mim, que hoje é uma família espetacular, com um sucesso incrível, todos muito bem estabilizados, e essa senhora dizia-me nos nossos primeiros encontros que nunca iria ficar sozinha, porque o marido jamais se juntaria a ela no Luxemburgo, os filhos então nem pensar, e o que ela sofria em termos de solidão era grave, era difícil. Para vos dizer que em muito pouco tempo, na primeira entrevista que eu fiz com o filho dela mais novo, imediatamente ele foi integrado numa escola e passou logo a viver no Luxemburgo. Foi a primeira pessoa a ficar com a mãe. Hoje ela deve estar com uns 7 anos de imigração, 6, 7 anos de imigração. Mandou-me uma mensagem ontem a informar que é avó, e que simplesmente, eu posso dizer, ela tem todos no Luxemburgo. O marido está no Luxemburgo, a filha está no Luxemburgo, os genros no Luxemburgo, o neto no Luxemburgo e o filho no Luxemburgo. Isso são aquilo que era, olhando para trás, se calhar eu ia, se fosse outro tipo de pessoas, ia, pois claro, se calhar é complicado, não consegue. Não, imediatamente eu pedi, diga ao seu filho para falar comigo. Pronto, a filha quando chegou falou comigo, e não há obstáculos, não tem que ser obstáculo, porque se vive no estrangeiro. O viver no estrangeiro não é obstáculo de nada, porque lá fora, quando nós vamos, as oportunidades também lá estão. Por isso as pessoas agarram as oportunidades conforme for a sua vontade e a sua forma de lutarem. Muitas vezes não têm, só falta aquela pessoa que dá o pontapé. Eu não sou o milagre, eu sou mais o pontapé que se empurra para a frente. E tirares daquela negatividade, daquele agarrar que é o sacrifício, que é a tristeza, o afastar da família, sair de um Portugal de que eles só têm esta identificação, mais nada. Por isso, aqueles que eu agarro e aqueles que estão bem, foi a quem eu dei o pontapé, não foi a quem eu atuei como milagre. Tudo se faz com o pontapé de saída. Ganham-se os jogos depois do pontapé de saída. Pronto. E nós ganhamos o jogo. Não sou eu, são eles. E muitos deles que alguns. Não são só 11. Exatamente, 11 é o que relata. Mas foi muito engraçado. O 11 vem do número da Marisa. Por isso agora que está a Marisa, por isso o nome dela também vem aqui para a reportagem. Eu não sabia muito bem, a Inês desafiou-me para escrever o livro, porque a Inês tinha vivido uma vida de associativismo comigo. E quando ela, por doença minha, a Inês não foi presidente da associação por hereditariedade. A Inês foi porque eu fiquei doente e era a única pessoa que estaria de imediato para não deixar a associação parar nem morrer. E eu não sabia se voltava novamente a ser ativa e ter capacidade de voltar ao trabalho da Associação Raras. Por isso foi um período ali que eu passei doente, e a Inês era a que estava, foi a primeira da fila a poder assumir a continuidade da associação. E ela dizia-me, eu vivi tudo contigo, é verdade que eu um dia posso passar o testemunho, mas o meu testemunho vai morrer com o tempo. Por isso, porque é que não te dedicas e passas esse testemunho por escrito? Porque escrito vai ficar. E quando eu pensei, como é que eu passo por escrito? Como é que eu vou? Não quero falar de mim, eu quero falar das pessoas. Eu não sou importante. O que são importantes são as vidas das pessoas. As vidas daquelas pessoas que tiveram êxito é que têm que um dia ser o motivo e ficar como grande objetivo daqueles que acham que não vão conseguir. Este livro é para ser o exemplo do que se consegue.
Então como é que eu ia transformar isso? E um dia em conversa disse à Marisa, olha, se calhar vou juntar 33 histórias, porque foi a primeira vez que a minha vida teve uma paragem, com um acidente de automóvel, e que eu considerei que tinha sido um milagre ficar vivo, não só eu, também como os médicos. Agora já estou a falar um bocadinho de mim. Já que o Jorge abriu o lado emocional, acho que de mim eu não falo muitas vezes. Eu com 33 anos tive um acidente que me deixou tetraplégica. E com sorte, com força de vontade, com grande recuperação, com espírito, eu recuperei. Então a Marisa sabia, claro, que viveu este meu acidente, e eu disse-lhe, vou marcar a minha primeira vida com o 33, porque para mim é uma data muito marcante. E ela disse-me, 33 é muito pesado. Não quer dizer que eu não tivesse as 33 histórias, não é? Porque se continuássemos a contar, eu acho que levava semanas a contar histórias. Como a Inês disse, não é? Era difícil. Só a minha vida dava vários livros. E então, ela disse, porquê é que não divides isso por 3? Faz isso em várias metas. Faz 11. E deixas sempre, como és a pessoa da continuidade, deixas sempre motivo para mais 11. E foi este exemplo, foi este conselho que eu assumi e disse, ok, então ficam 11 histórias. E é por isso que estão 11 histórias no livro, neste expostas, porque eram só mesmo 11 histórias. O facto das pessoas terem contado as suas próprias histórias, para mim foi uma grande ajuda, porque eu posso dizer ao Jorge, e posso lhe confessar que eu jamais teria tempo para escrever o livro. Era completamente impossível o timing que eu tive de escrever um livro para ele ser apresentado, porque o livro ainda não estava escrito e já tinha o dia da apresentação marcado. Pronto, isto chama-se a Isabel, não é? São trabalhos à Isabel. E todas as pessoas que eu envolvo já sabem que comigo é assim. Ainda não está, mas o futuro já está traçado. E foi a grande ajuda, e por isso saiu esta constituição destas 11 histórias. Isto é a história das 11 histórias. E muito bem. A Clotilde Domingos diz ainda, muito obrigados, estarei convosco em dezembro com os chocolates franceses, se Deus quiser. De vez em quando pago o aperitivo aqui na nossa rádio. É pena estar longe, porque também não fazia mal nenhum, não é? Se pagasse por aqui. Será um gosto recebê-la por cá, Clotilde Domingos. A Marta Martins diz, grita, não diz, grita. Adorei. Fiquei fã da Rádio Mira, a excelente entrevista, foi um gosto enorme. Obrigado, Marta. Também não seria tão bom assim se não fosse com a sua ajuda aí desse lado. Embora gostava que tivesse corrido melhor em relação aí aos pequenos pormenores. Isabel, portanto, estava a falar das histórias do livro e, portanto, chegou a altura, eu vou voltar a começar pelo fim, no fim da continuidade da minha conversa, em que a Isabel apresenta o livro com alguma emoção ao ver esta sala cheia. Sim. Esta sala, todas as pessoas que estão ali, tirando a parte da frente, né, as cadeiras da frente, que é o corpo diplomático, são tudo histórias minhas. Não há ali ninguém que eu possa não identificar. São mesmo, então. Sim, aquelas pessoas todas eu posso identificar com uma história. Todas aquelas pessoas passaram num princípio por mim. Está ali um senhor que foi o que fez, eu tenho pena daqui não poder ser a atuação dele, que foi o que fez a mensagem final, em que eu fiz 1 minuto de respeito por todos aqueles que trabalham lá fora e que não podem usufruir do Portugal com que sonharam quando vêm reformados, porque depois a vida torna-se muito curta. Eles já vêm com alguma idade e perderam a maior parte do tempo deles a trabalhar e a sacrificarem-se. E eu fiz aquele senhor tocou viola, fez uma homenagem de silêncio com som, porque as únicas pessoas que a associação perdeu foram pessoas que faziam parte e que eram os nossos ativos naquilo que era a música nos nossos eventos. E desse grupo, 2 já faleceram. E convidei-o para ele fazer o seu toque com 1 minuto de viola,
pelos colegas e como representantes de todos os imigrantes que não podem usufruir realmente desta vida com que sonham, que é o regresso a Portugal. Mas ele próprio também chegou e também esteve à beira da morte, e eu sei que um dia fui ter com ele e perguntei-lhe: queres viver ou queres morrer? E ele me respondeu: Isabel, ajuda-me que eu quero viver. E hoje ele está lá e está vivo, e eu não fiz milagre nenhum. Agora, o facto de nós darmos confiança às pessoas, estarmos lá, muitas vezes estarmos ao lado e sermos esta palavra de positivismo e de força, se calhar faz toda a diferença. E é isto que eu sou, só. Não há ali ninguém que neste momento não tenha tido da minha parte uma mensagem de força e coragem. Com certeza que estarão agradecidos. Eu disse que começava pelo fim porque comecei precisamente pelo lançamento do livro, quando eu também leio, não lhe sei dizer a página do livro, em que página está, em que as primeiras palavras que saem, ou melhor, as primeiras letras, a primeira escrita que sai para este livro é precisamente numa viagem de avião que faz de Luxemburgo para Portugal. Sim, porque eu não tinha tempo de o fazer de outra forma. As minhas viagens de avião são fantásticas porque eu aproveito 2 horas. Como não tenho telemóvel, não posso comunicar com ninguém, não tenho internet, então a única coisa que eu posso fazer é escrever. Às vezes é colocar trabalhos em dia, fazer relatórios. Normalmente quando faço a viagem Portugal-Luxemburgo é para fazer os relatórios do que é que se passou em Portugal. Como vinha de lá para cá, e vinha realmente com o objetivo e que sabia que tinha que escrever o livro, foi assim que começou. Foram 2 horas a escrever. Onde, desculpa interromper, onde não se esquece, inclusivamente, de escrever o porquê que da parte económica que fazia e deve continuar a fazer bastantes viagens de avião de Luxemburgo para Portugal, porque, portanto, quem não leu o livro ainda começa a pensar, mas não é tão barato assim. Mas a Isabel Ferreira tinha algo na manga que fazia, não sei se ainda faz, com que tenha essa facilidade de viajar. Sim, muita vez. Eu sou familiar de um funcionário da Luxer. Isso está escrito no livro, portanto, está escrito no livro, não é nenhum segredo. Está escrito, não é nenhum segredo. E obrigada a este familiar, porque no fundo ele também contribui de uma forma silenciosa, mas também acaba por contribuir por eu conseguir fazer este trabalho, porque se não tivesse, não pudesse viajar em stand-by, que eles sabem o que é, logicamente que não havia valores monetários que conseguisse financiar as minhas deslocações Portugal-Luxemburgo. Agora, lógico que eu não pago a viagem, não é? Eu viajo em stand-by porque aquela bênção trabalha na Luxer e eu estou incluída com o pacote de familiar. Por isso eu viajo em stand-by. Eu vou-lhes enviar um e-mail com a fatura da publicidade, não se esqueça. Não tem problema, eles não devem fazer questão, eles estão publicitados de nascença. Feita, portanto, a apresentação do livro, depois, claro, vem a sessão de autógrafos e fotografias, não é? Patrícia Marques está na fotografia, é a pessoa que fez a dedicatória do livro. Para mim também é uma pessoa muito especial. Eu não posso valorizar quem é mais ou quem é menos especial, porque nós temos um coração, é como quando temos os filhos, todos os filhos cabem cá dentro, e aqui a minha alma está completamente preenchida com estas pessoas. Todas elas para mim têm significado, todas elas para mim me dizem muito, principalmente aquelas pessoas que nós fazemos o telefonema e que nos dão a resposta de retorno, estão presentes nas nossas vidas. Não fui eu que estive presente nas vidas delas, porque eu estive presente nas vidas delas só um momento, e elas estão presentes na minha vida o resto da vida. São pessoas que respondem sempre. E comigo foi só, elas simplesmente entraram na minha vida, tinham na altura este interesse ou esta falta de informação, em que eu, por conhecimento próprio, poderia passar a mensagem, e proporcionei, se calhar, uma integração mais rápida e uma vida mais viável. Agora,
comigo, garanto-lhe que a Patrícia matura há muito mais anos. E vai aturar, né? Claro que vai aturar, né? Eu vou contactar a Patrícia por imensas vezes, ainda hoje falámos ao telefone, e claro que são pessoas sempre que estão do outro lado e que um dia são pessoas agradecidas. São aqueles seres humanos que eu ainda acredito que são a grande maioria da nossa sociedade, porque senão não valia a pena. O senhor embaixador, para mim, eu tenho muita pena que ele não esteja a ouvir este programa, mas eu vou-lhe deixar a mensagem. Não percebia nada. Não percebia. O senhor embaixador foi a pessoa que, no momento certo, quando eu poderia desacreditar o valer a pena, porque nós precisamos ter ECA em Portugal. Nós os imigrantes, se não tivermos alguém aqui, nós somos completamente abandonados. Somos um barco a flutuar. E este senhor embaixador foi ele que me fez acreditar que dar continuidade ao meu trabalho que valia a pena. Este senhor é aquele quem eu devo muito, muito, e não só. Os imigrantes que beneficiaram. Não sei quantos no futuro irão beneficiar, mas aqueles imigrantes que beneficiaram daquilo que foi a resolução dos seus problemas da segurança social, não é a mim que têm que agradecer. Têm que agradecer a este homem, porque foi ele que esteve na linha da frente. Foi ele que lutou contra tudo e contra todos. Foi ele que conseguiu ir a um governo. E da parte dele a única coisa que eu tive foi a confiança e o vale a pena, Isabel. E só por isso valeu a pena. Mas houve muita gente que beneficiou daquilo que este homem fez. E, no entanto, ninguém sabe. E eu estou cá para dizer, e todas as vezes que forem necessárias, obrigado, embaixador António Gamito. Porque não há nenhum embaixador igual a ele. Já falta pouquinho. Este homem é um homem muito especial. É o homem que escreveu o que é a primeira página do meu livro. É um homem que não é português, tem nacionalidade iraniana e que ajuda os portugueses. É daqueles que os portugueses nem sequer sabem que ele existe. E muitas informações. É ele um advogado. Houve muitas respostas de direito, houve muitas respostas de legislação que este homem me passou a resposta e que foi útil a muita gente, e que eles tiveram a informação dada por um advogado de uma forma completamente gratuita. A única coisa que eu fui comunicador e canal de mensagem. Era ele que me dava as respostas para eu dar às pessoas. E a ele eu agradeço muito tudo o que ele me ensinou, porque quando ele passava as respostas para eu dar aos outros, logicamente que eu ficava com essa mensagem que a retia. Por isso o meu obrigado à aprendizagem que ele me deu e àquilo que ele me deixou dominar um bocadinho. Aqui é uma grande particularidade. Se eu realmente tenho que ser valorizada com o meu voluntário ou com a minha forma de ajudar as pessoas como este homem, então são o céu. São únicas. Eu tenho muita sorte, porque ele é meu amigo. O senhor... desculpem, mas realmente estas fotografias estão a passar assim de uma forma que realmente emociona, que foram momentos incríveis. Este senhor é o responsável pelo nosso consulado. E muitas vezes, claro que é verdade, os consulados não funcionam bem, o consulado no Luxemburgo não funciona bem, mas humanamente, com aquilo que são as medidas, com aquilo que são as formas que lhes permitem a eles também fazer, também são grandes aventureiros e são colocados em países em que não lhes é permitido na base, e aqui vem começa a minha veia crítica na política. Estes homens jamais poderão exercer um bom trabalho lá fora, seja no consulado. O embaixador aqui já é um bocadinho independente, tem outra autonomia, mas este senhor não consegue minimamente fazer um bom trabalho ou ser visto como um bom trabalhador, porque as políticas portuguesas não permitem. E isto é a base, e é aquilo que nós temos, é política em Portugal. E
o Sr. Cônsul, é impossível, eu compreendo, mas exigimos todos um esforço sobrenatural e temos que reivindicar. E eles são a nossa forma direta e são eles que lá estão para nos representar, são eles que são a nossa voz para reclamar. Eu tentei fazer uma voz direta ao governo português e sofri muito. Por isso vou ter que sempre respeitar esta comunicação e claro que vai ser o consulado e o senhor embaixador a ouvirem aquilo que são as reclamações dos imigrantes. Mas é aqui, é no Luxemburgo e é em qualquer parte do mundo. Eu desafio o governo português, espero que eles nos ouçam, a dizer e a nomear um consulado deles que funcione bem. Por isso o problema não é do cônsul, não é do embaixador. O grande problema é da administração portuguesa e do governo que nós temos. Não se olha para o imigrante. Nós somos nada para o governo português. Estou cá também numa luta que vou iniciar, é só para lhe dizer que não vou deixar que isto fique assim. Eu vou ter força, vou ter coragem e enquanto houver, agora em homenagem à Amália, não é? Enquanto eu tiver voz e enquanto me for permitida esta liberdade democrática, que já ponho alguma em questão, mas enquanto puder e tiver força e saúde, lógico que eu vou lutar, e vou lutar pelo imigrante, que é assim como sinto, e é imigrante. E com certeza que espero que consiga atingir os seus objetivos, que são também os objetivos dos outros, sem dúvida alguma. Para a pose da fotografia, este foi só mesmo para ver a pose de alguém que com certeza está a fazer um discurso. Não está. Não está. O Carlos não está a fazer um discurso. O Carlos foi desafiado porque, exatamente pela forma como ele se exprime em francês, para ele é uma língua com que se sente completamente à vontade. Ainda não consegui perceber muito bem se ele gosta mais de português do que francês. Mas, Carlos, fica o desafio para a resposta. Se ainda nos estiveres a ouvir, pode dizer qual é a língua que ele prefere falar. Ficava muito bem também na fotografia. Mas o Carlos foi desafiado para ler a carta que aquele senhor advogado escreveu. E é esta carta que está traduzida pelo Carlos em português, mas naquele dia e naquela hora a minha apresentação do livro foi aberta com a carta lida em francês. Nós estamos no Luxemburgo, a nossa língua é francês e não faria sentido que esta homenagem também ao homem que escreveu esta dedicatória não fosse lida em francês. Por isso, esta carta está a ser lida pelo Carlos, que ele leu muito bem. E eu, desde já, aí daqui... lanço um desafio ao Sr. Carlos, quando ele tiver a oportunidade de vir a Portugal, não deixe de visitar o estúdio da Rádio Mira. Sim, porque ele é da Figueira da Foz, não é? Eu acho que ele tem todo o mérito de vir a Mira, não é? Ele é do litoral, toca de torcer para o litoral, porque eu agora vou migrar para o interior do país. E com certeza que conseguiremos fazer aqui uma grande emissão em direto. Fica aqui o desafio no ar, amigo, se é que eu posso tratar como tal, Carlos Jesus. Para finalizar, então, esta sessão de fotos, portanto, o autógrafo nos livros, não é? O autógrafo ao Sr. Embaixador, um autógrafo merecido, a quem eu realmente devo muito e todos nós, e o meu obrigado para ele. Um dia disseram-me que telefonaram-me numa véspera de Natal só a dizer-me obrigado. Já foi há muitos anos, já foi há alguns anos mesmo, e de uma das pessoas que eu tinha ajudado, e um obrigado dito no dia 24 de dezembro, acho que se calhar é um obrigado diferente. É aquele obrigado que nós não estamos à espera. E quando eu disse, não é preciso dizer obrigado, e obrigado porquê? E a pessoa do outro lado disse-me uma mensagem que eu vou passar para o Sr. Embaixador. Eu estou a dizer obrigado por mim e por todos aqueles que não dizem obrigado. Por isso, para mim, para o Sr. Embaixador, um obrigado por mim e por aqueles que não conseguem ou não conseguem chegar a ele, porque também não é assim tão fácil, e que não têm a oportunidade de lhe dizer obrigado. Espero que ele se mantenha no Luxemburgo até ao fim da obrigação dele, porque ser embaixador no Luxemburgo é um desafio e espero que ele consiga cumprir este desafio até ao fim do seu mandato. Com certeza que vai conseguir, mesmo não sendo fácil. Não. A Isabel Ferreira, numa parte do livro, considera que este é um livro de agradecimentos
histórias de vida de homenagem à população imigrante e ainda a todos aqueles que sofreram e cresceram durante um percurso migratório e a todos que permitiram ser ajudados. A minha pergunta é muito simples. Teve alguém ou existiu alguém que tivesse dificultado o seu trabalho e da associação, no fundo, para este ou aquele caso, tivesse mesmo dificultado? Só porque sim? Eu não consigo avaliar se houve alguém que dificultou só porque sim, porque o meu caminho é tão direcionado a derrubar muros de obstáculos. Se alguém o fez, eu não dei por isso, foi mais um muro. Não consigo identificar, porque todo esse caminho desse encaminhamento que eu fiz às pessoas foi da minha parte a que eles tivessem uma vida ou uma visão facilitada, mas por trás deles eu estava constantemente a derrubar muros. Eles não tinham era que saber que os muros que eu derrubava. Por isso, se isso aconteceu, foi só um muro. Exatamente. A Isabel também foi fundadora da confraria gastronómica de sabores portugueses no Luxemburgo, fundadora da Portugueses Portuguese Business Club. Exatamente. Também foi diretora. Eu digo que foi no passado, não sei se ainda continua a ser ou não. Não, são ainda coisas que eu ainda vou fazendo, ainda estão todas no meu presente. Como é que vê neste momento e ao fim de 17 anos, salvo erro, 18 anos no Luxemburgo, como é que vê o associativismo no Luxemburgo? Vejo o associativismo hoje no Luxemburgo, quero acreditar que o associativismo no Luxemburgo tem uma fase, e está numa fase transitória de mudança. Olhando para aquilo que foi a apresentação do meu livro, isso manteve-me essa esperança, porque tiveram líderes associativos, tiveram pessoas no meu livro, houve uma união com todos eles de participação, que isto prova que há uma mudança, há uma nova visão daquilo que é o associativismo. Porque se o associativismo que existe em qualquer parte do mundo, se ele não for unido, e se nós portugueses não formos unidos, nós nunca vamos conseguir marcar uma voz e uma potente voz. Nós só vamos conseguir fazer isso num espaço de união e com essa união trazer força. E isso é uma luta, também é uma luta a percorrer. Porque aquilo que nós precisamos, vamos conseguir, porque nós somos muitos. E quando nós conseguirmos dizer àquelas entidades que nos obrigam a precisar deles, que lá está, mais uma vez, que este trabalho todo do consulado, é que nós somos portugueses e somos portugueses no estrangeiro. E se nós formos unidos, nós somos 5 milhões. E 5 milhões a abafar em Portugal, não há governo que resista. A sorte deles é nós não sermos unidos. Mas nós vamos aprender a ser unidos, porque nós vamos precisar de ser unidos. Muito bem, a Inês aplaude. Obrigado, Inês. O Rogério Oliveira diz ainda: obrigado, Isabel, por alertares à problemática dos serviços consulares. Precisamente hoje mesmo, os conselheiros das comunidades tiveram uma reunião muito importante onde os problemas que mencionaste foram abordados. E prometemos chamar a atenção os nossos governantes para que resolvam o problema. Quer comentar? Sim, é exatamente aquilo que eu digo, Rogério. Eu acredito na boa vontade, acredito na perseverança, acredito naquilo que realmente vocês e fazem pelas dificuldades e por aquilo que são o registro do vosso compromisso que fizeram enquanto eleitos conselheiros das comunidades no Luxemburgo. Mas o Luxemburgo é muito pequenino. Uma identidade para um governo português, o Luxemburgo é zero. Nós acreditamos e nós achamos que sim, que somos potentes. Quando nós fazemos o caminho de 2.000 km, e se calhar eu faço mais vezes que o Rogério, esta distância vai-nos diminuindo. E cá dentro somos muito pequeninos. Nós não vemos em nenhumas medidas governamentais, em nada de proteção ao imigrante. Nós hoje, por exemplo, não sei se o Rogério teve a ouvir, sei que em simultâneo com esta entrevista, houve uma entrevista à Secretária de Estado das Comunidades. Às 9 horas,
espero que ela a esta hora ainda não esteja a falar. Nós fizemos de propósito que era para ouvirem. Que era para dividir os ouvintes. Espero que eu tenha tido mais ouvintes do que ela. Porque acho que disse coisas muito mais interessantes. Mas exatamente isso, é que nós somos realmente muito poucos. O Luxemburgo vai-se conseguir ser ouvido da parte dos conselheiros, trabalharem uma voz única, trabalharem todos os conselheiros juntos e trazerem com eles aquilo que são as massas humanas, porque se vocês também não tiverem os imigrantes com vocês, enquanto houverem conselheiros que não despertem a participação na eleição e no voto, dificilmente também os imigrantes sabem que vocês estão lá para os defender, porque eles próprios não participaram no voto. Por isso, há um trabalho muito básico, muito educacional, para vir fazer atrás, porque é a mesma coisa que estar no arranha-céus e que se esquecem, não sabem como é que lá chegaram. Chegaram lá porque aterraram num helicóptero. Não, tem que haver um caminho e que vamos acreditar que se calhar não é com a nossa mão, Rogério, porque o Rogério é um bocadinho mais velho que eu, mas que estamos a fazer uma linha de transformação e que daqui a 20 anos aqueles que cá estão, e que o Rogério também tem filhos, os nossos filhos, os nossos netos, vão usufruir daquilo que foi a nossa coragem, porque fomos nós que iniciámos a transformação, fomos nós que iniciámos alguma coisa diferente, cortámos aquilo que era uma linha de padrão, uma linha de hábito, o que era a linha do associativismo. Hoje o associativismo já não é tão representativo, claro que é cultural e tem que ser, a nossa cultura tem que ser trazida através do associativismo, mas já existe outro tipo de associativismo e aqui a Raras foi um exemplo disso. Nós fomos um exemplo de luta e contribuição. Claro que eu nunca trabalhei a cultura, não tenho tempo. Eu trabalho a cultura, o facto de trazer esta valorização com Portugal. Agora, não consigo trabalhar em eventos culturais no Luxemburgo, lógico que não. Se eu estou dedicada a uma reivindicação àquilo que é a problemática de seguranças sociais, aquilo que é um trabalho dentro de um consulado e estes trabalhos da problemática do terreno, logicamente que eu não tenho tempo para fazer eventos, mas dou valor às associações que fazem isso. Agora, quando existe uma voz de reclamação e de reivindicação, tem que haver uma união de massas de pessoas entre as associações culturais e as associações que sabem reivindicar e apresentar a problemática do terreno. Isso tem que ser unido. Um rancho folclórico pode dançar folclore, mas também são pessoas que amanhã vão ser reformadas e que vão ter problemas com as reformas. Por isso tem que se juntar a toda esta gente que realmente os tenta defender. Porque, Rogério, defender só porque se é conselheiro não funciona. Tem que se mostrar a Portugal que existem pessoas unidas. E agora eu vou adiantar aquilo que o Jorge ia anunciar, que eu sou diretora de Relações Públicas da FAD. A FAD é uma Federação das Associações da Diáspora. Seria aqui uma voz super interessante também a ter e a unificar estas reivindicações através das massas associativas. Não está ainda muito no ativo, ainda foi um programa que nós não conseguimos realmente implementar, mas fica ao sonho, fica à vontade e eu estou cá para exercer esse trabalho, porque acho que é através destas massas e através desta união que realmente nós vamos fazer tremer o governo, o que está ou qualquer outro que venha, porque aí é que nós temos que ser. Eles têm que olhar para nós como potencial. Eu vejo a diáspora muito mais longe. Eu vejo neste momento Portugal, tirando aqui um bocadinho a linha do livro e olhando para mim, Portugal com um problema económico como é neste momento o Covid. O Covid não é um problema só de saúde, mas acaba por trazer um problema económico agarrado à saúde. E os que estão lá fora, aqueles que conseguiram ter sucesso, os que realmente têm aquele nível de captação e foram os inteligentes, os investidores e os homens de grande economia, nós temos que saber sensibilizar esses homens que um dia são portugueses e continuam a ser portugueses e que existe um Portugal que precisa deles e não as políticas que existiram até hoje, que foi a falta de respeito. Por isso é esta mensagem que tem que começar a ser traçada, tem que ser dito a estes governos que ou olham para nós
com sentido e com capacidade de nos dar alguma coisa, ou então também nós não vamos ser aqueles que vamos ajudar Portugal. E neste momento o mundo não está com economias elevadas, está com economias completamente enforcadas, e os patriotas são aqueles que podem ajudar. E se não ajudarmos, se calhar eles não estão tão bem. Por isso é uma forma, se calhar, aqui uma linha de orientação para começarmos a chantagear o governo. Isto é para o Rogério. Está dito. O Carlos de Jesus diz que é português de nascimento e francês de educação, Isabel. Sem esquecer, a língua sem esquecer o luxemburguês do dia-a-dia e as outras que... E a nacionalidade. Diz ainda, Jorge, será um prazer ir a Mira, até por tal que tenho conhecimentos na praia. E comigo será um prazer recebê-lo por cá também. É só prevenir e com certeza que vamos até à praia de Mira. Isabel Ferreira, o que é que ainda podemos esperar da Isabel Ferreira, no fundo? Imenso, estou viva, essencialmente. Estou cá, estou presente, e tudo aquilo que são linhas problemáticas e para linhas de resolução, eu sou aquela que marca sempre a minha presença, só quando eu não os conheço. Sim, vamos esperar há algo que vai... coelho que vai sair aí da cartola? Sim, vai sair um projeto do qual eu me orgulho muito, do qual eu também senti na pele que foi um problema. E foi um problema não pós-Covid, porque o Covid ainda não acabou, o Covid está presente, mas foi um problema que me surgiu em confinamento, e simplesmente que eu me identifiquei aquilo que seria as pessoas que não tinham a sorte de ter as minhas oportunidades. Pronto, e aqui estamos com a Marta Martins, com uma equipa super fabulosa, como eu mencionei, de jovens que alinharam nesta minha loucura, daqueles que eu fui descobrir estas linhas humanitárias, e vamos cá estar, se calhar ainda este mês, para grande surpresa, e para dizer à diáspora que se calhar eles têm um problema a menos, porque a Isabel Ferreira um dia foi idiota e houve mais meia dúzia de idiotas que se juntaram a ela e que acreditaram e que vão colocar no terreno aquilo que é o ajudar, a linha humanitária e o saber prestar um serviço às pessoas. Por isso, é a surpresa que vai ficar, e não posso alargar muito mais, senão depois deixava o mérito da surpresa para outro programa. Mas sou muito agradecida ao Jorge, realmente transformou este programa em algo que surpreendeu, que me tocou, e que seja realmente, que seja um percurso e um exemplo para as pessoas que se podem tirar isto do exemplo, que continuem a ajudar, porque vale a pena. Isabel Ferreira, não sei se tem algo mais a adiantar. 22 horas 37 minutos, o tempo passa a correr. No Luxemburgo 1 hora a mais, e amanhã é dia de trabalho também. É muito tarde. Não acredito que o Luxemburgo neste momento é preciso ser herói pela própria cultura daquilo que é o trabalho do dia seguinte e aquilo que as pessoas dormem, que as crianças dormem. Não acredito que realmente nós teremos uma audição ativa, mas acredito que ficou um mistério, e que amanhã em gravação, mas que haverá muita gente que vai ouvir este programa, e que uns vão dizer que é verdade, outros vão dizer que tentaram contactar comigo e que eu não dei respostas, mas é muito complicado. Eu posso-vos garantir que é muito complicado responder a todos, e que eu fico muito feliz por responder, nem que seja a um. Não consigo. O dia só tem 24 horas, e vocês, é verdade, podiam dizer, mas são só 10 minutos, uma resposta para mim. Acreditem que muitas vezes eu não tenho esses 10 minutos para conseguir orientar esses 10 minutos na minha vida e no meu dia. É uma aventura, mas nós tentamos, e fica aqui a desculpa, ou pedir desculpas, que nós tentamos, mas é completamente impossível humanamente chegar a todos.
àqueles onde nós chegamos, uma coisa nós temos a certeza, é que cumprimos aquilo que eram os nossos objetivos, que foi ajudar como sabíamos e com a informação que nós tínhamos. Milagres nós não fazemos, nós só colocamos aquilo que sabemos na prática e passamos as pessoas que nós somos, só. Com certeza. É só a ler aqui mais um comentário da Gabriela Osório. Diz que podemos esperar muito e muitas lutas e concretizações. Isabel Ferreira, obrigado por ter estado nesta emissão de grande entrevista. Foi com muito prazer que a tive cá mais uma vez e esperamos voltar a tê-la muito mais vezes, com certeza. Não vamos dizer mais nada por enquanto, porque também a Isabel tem que segredo de alma do negócio. Exatamente. Amigos ouvintes, peço desculpa de algo que não tenha corrido, ou melhor, que tenha corrido menos bem, mas foi dentro do possível e sem assistência técnica hoje aqui na parte do estúdio, foi a emissão possível. Obrigado por terem estado desse lado com a Rádio Mira, a transmitir desde Mira via internet para o mundo. Tenham um resto de uma boa noite e, se possível, na companhia da Rádio Mira. A partir deste momento podem ligar-se ao site da Rádio Mira em www.radiomira.pt. Isabel Ferreira, muito obrigado e uma boa viagem de regresso aos seus aposentos. Obrigado, Jorge. Obrigado aos ouvintes. E vamos aguardar as surpresas. E chegamos assim ao final. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia e continuo então em www.radiomira.pt. Meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. O Luxemburgo, Portugal e o mundo em 500 caracteres e em português. O essencial da atualidade em www.lux24.elo. As notícias que cabem no ecrã de um smartphone.